Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. O Roberto Cabrini fez uma história contando a história da minha vida e me levou, depois de muitos anos, para visitar a casa do zelador, aonde eu vivi. Nossa! Eu nunca mais tinha pisado lá. E para minha surpresa, tá aí. Para quem quiser ver, não é papo, não. Foi mágico. Quando eu era pequena, isso é muito lindo. Quando eu era pequena, eu sempre tive muita fé. Eu acho que minha mãe me ensinou a rezar, a gente veio de uma família católica, mas independentemente da religião, ter fé, né? Minha mãe sempre me ensinou a ter fé. Filha, tenha fé que as coisas acontecem. Minha mãe sempre foi muito positiva. E acho que eu carrego isso muito dela. Uhum. Mesmo na dificuldade, seja positiva. Mesmo na dificuldade, a gente tem... A vida, ela apresenta várias coisas pra gente. A gente já viu isso muito, né? Em frases, as pessoas falam muito isso. É a maneira como você lida com as suas dificuldades é que vai fazer diferença na sua vida. Isso é até um clichê, hoje a gente já ouviu muito isso, mas é uma realidade. E eu lembro que estava na época uma moda, que quem tem a minha idade mais ou menos vai lembrar, chama Starfix, que eram as estrelinhas que brilhavam no escuro, que você grudava na parede das coisas do seu quarto, no teto. E eu grudava muitas estrelinhas. E antes de dormir, eu olhava para aquele céu e eu elegia uma estrelinha que eu fazia meus pedidos para aquela estrelinha. E eu olhava para aquela estrelinha e fazia meus pedidos, eu conversava com aquela estrelinha. Aquela estrelinha virou tipo minha conexão com Deus, com a minha fé, sei lá. Era uma conexão diferente. E eu dormia no quarto, era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, era um quarto só. E a gente era separado por uma cortininha, então ficava eu e minha irmã de um lado e meu pai e minha mãe no outro. Minha irmã casou, a gente tem 10 anos de diferença, ela casou com 21, eu tinha 11 anos. E aquele quarto ficou só para mim, aquele canto de quarto ficou para mim. E eu mantive aquelas estrelinhas por muitos e muitos anos. Fui visitar com o Roberto Cabrini o apartamento, que já tem outra família morando, aliás, uma configuração, um menino que dorme neste cantinho, aonde eu dormia. E eu falei para ele, a tia dormia aqui, e aí televisão e tudo, ele me vê pela televisão, ele já participou de alguns momentos da nossa família, o filho do zelador atual. E aí, a hora que eu olho para cima, já tinha algumas camadas de tinta, mas as minhas estrelinhas estavam lá em cima. Mentira. Não. Eu não preciso dizer para vocês o quanto aquilo me emocionou e eu... Meu Deus, Cabrini. E eu, gente, vocês não estão entendendo. Todo mundo começou a olhar pra minha cara, tipo, que louca. Que é isso? O que ela tá olhando? E eu, gente, as minhas estrelas estão aqui. Gente, vem cá. Aí comecei a chamar, tá vendo isso? Eu colei. Anos depois, as minhas estrelinhas estavam ali. E devem estar até hoje. Não. E eu expliquei pra ele. Aí eu falei pra ele, olha, a tia, contei pra ele o significado. Aí contei, o menininho, na época, acho que ele tinha 6 anos. Isso tem uns 4 anos. Deve estar com 10. Deve não, está com 10. Tá lá, querido. E aí expliquei pra eles, expliquei para os telespectadores o que estava acontecendo comigo naquele momento. Então, foi um dos programas que mais me emocionou, que toca profundamente na minha criança que habita em mim ainda. Assim como todos nós, né? Nós somos adultos, mas com as nossas crianças aqui, alegres, feridas, com todas as cicatrizes, né? Então, por isso que eu acho que a infância por isso que eu falo tanto de educação, como é importante a educação dos nossos filhos e o que a gente consegue passar para eles, porque vai ser a linha condutora para o resto da vida. É marcante, né? É o que fica. Com todas as alegrias, com todas as dores, com todas as dificuldades, está tudo ali.
E a gente cresce, a gente aprende a conviver com elas, mas elas são acessadas vez ou outra, a gente querendo ou não, né? Então, quando eu falo de maternidade, para mim o maior desafio é a educação. Eu quero ser uma boa mãe, mas eu entendo das limitações que a gente não consegue ter perfeição, né? Não dá para ser perfeito em tudo e também não dá para se culpar o tempo inteiro, mas essa é uma das maiores, um dos maiores desafios de vida como ser humano é educar meus filhos. Por isso que às vezes eu coloco, às vezes no Instagram e falo colecionando memórias, porque eu sei cada momento que eu vivo com eles, que eu tô com eles, eu sei em algum momento na fase adulta eles vão acessar, sabe? Isso me emociona. Já que vocês... Agora... Aqui, ó, o guardanapo pra você. Como é que faz pra não chorar? Gente, boca a língua no céu da boca? Enfim. Bom, o que mais? Esse foi um programa. Um outro programa que muito me emocionou foi no Dia das Mães, que eu fiz uma surpresa para minha mãe num posto de gasolina. O Gugu Liberato tinha um quadro, eu não sei se vocês lembram, acho que vocês lembram dos quadros que o Gugu tinha. Ele tinha alguns quadros de surpresa para algumas pessoas que você amava, tinha... Até o pessoal zoava, vou abrir a porta e o Gugu vai aparecer aqui e vai invadir tinha minha uma casa. coisa assim. E aí, uma vez, a minha mãe foi abastecer num carro e ela ganhou! Tava tudo sendo televisionado, era uma pegadinha do Dia das Mães. Você ganhou um presente, aqui foi contemplada nessa bomba de gasolina, não sei o que lá. E aí, o presente era uma caixa gigante e saía eu do presente. Que bom que ela ficou feliz, né? É possível que é esse o presente. Chegaram um carro. É isso? Pelo amor de Deus, isso daí me enche diariamente. Já agora veio. Foi tão lindo, ela ficou tão emocionada, foi marcante para mim. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante e foi emocionante também para os telespectadores. Para mim foi um pouco aterrorizante, digamos assim. Que fizeram uma pegadinha no programa Silvio Santos, explodiram um carro e uma pessoa saiu machucada. E aí o dono do carro veio brigar comigo porque eu tive culpa, que eu estava dirigindo um aeromodelismo, um aviãozinho. E aí, só que não era eu que estava dirigindo, eles fakearam, tinha uma pessoa dirigindo e derrubaram o avião no carro e o carro explodiu. Tudo fake, tá? Mas foi tão real, e começou a pegar fogo e saiu uma pessoa machucada e eu preocupada com essa pessoa e eu falava, gente, pelo amor... E ninguém fazia nada, só estavam preocupados com o carro. E eu era muito menina na época, eu tinha acho que uns 17, estava começando, usava um chapéuzinho assim... E eu falava, pelo amor de Deus, e me sentindo impotente e também culpada porque eu derrubei o carro. Então, teve um impacto muito... Sabe aqueles testes que eles fazem de honestidade, generosidade? Foi quase um teste para mim. E aquilo repercutiu muito na audiência, no sentido de que aquela minha reação foi uma reação... gente, eu não consigo enxergar como seria diferente, tá? Sim. Mas o que era para mim normal gerou um impacto, uma empatia muito grande do público comigo, porque as pessoas não me conheciam muito, estava começando a carreira, mas foi uma coisa marcante que até hoje algumas pessoas mais velhas quando me encontram falam, nossa, eu lembro de você, aquela pegadinha que aconteceu, que fizeram, e estavam preocupados com o carro, e eu tremia. Eu achei que fosse até desmaiar, porque eu tremia, eu via aquela pessoa gritando. Não, gente. Nossa, pesado, né? Mas, gente. Eu ia falar, quem que fez isso? Aí depois, isso foi uma pegadinha. Aí veio o cara lá que tava gritando, sorrindo, sabe? Aquelas coisas da década de 90, assim. E aí... Mas acho que foi uma das primeiras reações do público comigo. Eu comecei a receber muito e-mail, eu comecei a receber uma resposta muito, sabe, foi uma ação que foi difícil para mim ter passado por aquilo, mas por outro lado, a minha essência foi revelada, sabe, assim, e foi muito bacana para mim como pessoa, como profissional. Foi quase um teste mesmo desses que a gente vê por aí, que acontece com algumas pessoas nas ruas, sabe? Nossa, imagina. Eu vou procurar. Deve ter na internet, né? Tem. Você vai ver lá minha carinha com meu chapéuzinho, que hoje tá super na moda, né? Aquele chapéuzinho assim. O bucket, Tá super na moda. Outro dia até brinquei. Eu falei, gente, vocês querem que eu tire? Eu ainda tenho alguns chapéus da época que eu trabalhava com criança.
Aliás, eu tenho muita coisa. Acho que bem menos do que eu deveria ter, mas eu tenho bastante coisa. E eu acho que em algum momento eu vou dar para algum fã-clube, vou fazer uma doação, porque Faz um para museu. eles... mas... Faz o quê? Um museu. Não sei, tá lá. Tem um museu na minha casa, tem as bonecas, né, os brinquedos. Às vezes a Manuela fala assim, mãe, quero brincar, deixa. Eu falo, só um pouquinho. Bem não pouquinho. Porque não é brinquedo, né? Tipo, é meu acervo ali. Sim. Que já não tem mais, já não tem mais. Tem em alguns lugares, eu percebo que existe, outro dia, alguns fãs que ainda tem, eles buscam nas redes sociais e acham no mercado algumas coisas... Algumas relíquias, assim, um melocotom, uma maquininha de sorvete. Tem gente que ainda guarda e vende. Will you fucking fight back?